Boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa EBD, a Escola Bíblica Digital da Igreja Cristã Mundial. É muito bom ter você aqui com a gente hoje. E já quero pedir para você comentar aqui no chat como está o áudio, como que está a imagem, se vocês estão conseguindo ouvir certinho, se está tudo certo. E já coloca aqui também de onde você está nos acompanhando hoje, de que cidade, de que estado. As nossas aulas elas têm chegado a vários lugares no Brasil. E é muito importante que nós possamos compartilhar a mensagem do Evangelho, né? Ensinar um pouco mais sobre a palavra de Deus, para que as pessoas possam ter mais conhecimento. Isso é muito importante. Então, já quero pedir para você compartilhar esse vídeo com alguém, para que mais pessoas possam ter acesso à palavra do Senhor. Amém? Eu sou a Érica, vou estar dando essa aula para vocês hoje. Hoje a nossa aula, o tema da nossa aula é Adão versus Jesus. Né? Por que Adão versus Jesus? Nós queremos trazer o contraste, né, entre Adão e entre Jesus, a partir do texto base de 1 Coríntios 15, né, o capítulo 15, a partir do verso 21 e 22. Esse vai ser o nosso texto base, o texto que a gente vai usar hoje. A gente vai voltar bastante nesse texto, então quero pedir para você já pegar seu caderno, pega sua Bíblia, para que a gente possa, de fato, se aprofundar nas Escrituras, né, entender melhor o porquê que o apóstolo Paulo traz, né, Jesus como o último Adão, né? Porque ele faz essa comparação entre o primeiro Adão e Jesus. Então é muito importante que você esteja em mãos a sua Bíblia, né? O seu caderno para você fazer anotações e fique bem atento a tudo que nós vamos falar essa noite. Amém? Então já quero pedir para você abrir lá 1 Coríntios capítulo 15, verso 21 e 22, e depois a gente vai ler do 45 até o 50. Vamos lá. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Agora vamos pular lá para o verso 45. No verso 45 diz assim: Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, e depois dele o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, e os que são dos céus ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível herdar o que é imperecível. Então, a gente precisa, para entender, né, essa relação entre o primeiro Adão e o último Adão, a gente precisa voltar ao plano original, né? Quando a gente se aprofunda nessa escritura, a gente vai ver que está sendo feita uma comparação, né, entre Adão, que foi o primeiro homem criado por Deus, e Jesus, que foi aquele que Deus enviou para resgatar todos os homens, né? Então, a gente precisa fazer, para que nós possamos entender melhor o porquê dessa comparação, a gente precisa voltar lá no início para o plano original de Deus, né? Quero pedir para você abrir aí a sua Bíblia em Gênesis 1, capítulo 1, verso 26, que é o relato da criação, né? E diz assim: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem no chão. Então a gente vê aqui que Deus cria o homem à imagem e à semelhança dele, né? Então o homem inaugura uma espécie, né? Ele inaugura uma raça a partir da criação de Deus. E essa criação de Deus cria o homem para que ele governasse sobre a terra, né? Então aqui a gente vê que vai dizer assim, que ele domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem rente ao chão. Então Adão, ele foi formado para ser cabeça de toda uma raça e para governar, né, dominar sobre tudo que estava ali na terra, sobre todos os animais, sobre todas as aves, sobre todos os peixes. Então ele tinha o governo da terra nas mãos dele, né? E ele foi chamado a reproduzir conforme a sua espécie, assim como Deus fala para todos os outros, né, animais que ele cria, que reproduzisse conforme a sua espécie. Então a espécie de Adão reproduziria conforme a espécie dele, que era a imagem e semelhança do próprio Deus. Era a natureza de Deus, né, que seria reproduzida por Adão. E aí a gente vê que um pouquinho mais para frente, né, a partir do capítulo 3, no relato da queda, Adão ele vai perder
né, essa imagem e semelhança. Ele perde a comunhão com Deus. Então, quando Adão peca, ele morre, né? Ele morre uma morte espiritual. E essa morte espiritual significa o quê? Significa que ele foi separado de Deus, né? O espírito dele passa a não ter mais essa comunhão com Deus para a qual ele tinha sido criado, né? Então, Adão ele foi criado para governar, mas ele também foi criado para ter comunhão, ter intimidade com Deus, ter relacionamento com Deus. E isso se perde com o pecado, com a queda, né? A partir do pecado. E o espírito dele é separado de Deus. E aí ele é expulso do Éden, então ele se desconecta da fonte, né? Toda a humanidade passa a viver uma vida sem relacionamento com Deus, né? Sem poder ter esse relacionamento que Adão tinha com Deus, que era um relacionamento do espírito de Adão para o espírito de Deus. Então a gente tem que pensar um pouquinho sobre como nós somos constituídos como seres humanos, né? Como pessoas. Nós temos o nosso corpo, né? Que é o nosso corpo físico, a nossa matéria, aquilo que é tangível, né? Nós temos a nossa alma. A nossa alma ela é composta da nossa mente, as nossas vontades e desejos, as nossas emoções. Então, tudo isso compõe a nossa alma. Tanto que na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, a gente vai ouvir muito falar sobre carne, né? Isso pode gerar uma certa confusão. A gente pensa que carne está ligado ao corpo. Porém, carne está ligado à nossa alma. Então, quando diz carne, está falando dos desejos, das emoções. Então, tudo aquilo que é a nossa alma. Então, sempre que você vê no Novo Testamento a palavra carne, né, os desejos da carne, você pode entender que ali está falando da alma, né, essa parte do ser humano que é a alma. E o nosso espírito. E o nosso espírito é o lugar pelo qual Deus se relaciona conosco. Então, Deus sempre vai se relacionar com você através do seu espírito. Porém, na queda, essa comunhão foi quebrada e Adão perde isso, né? E ele passa a ser governado pela alma. Então, ele não mais se relaciona com Deus no seu espírito e ele passa a ser governado pela alma, pelos desejos, pelas emoções, pela vontade, por tudo aquilo que estava na mente dele. E a natureza, né? A natureza de Deus que estava impressa em Adão, ela foi comprometida pelo pecado e por todas as consequências do pecado que estão descritas lá em Gênesis 3, né? Então, isso passa a acontecer. E aí a gente vai abrir lá em Romanos, capítulo 5, verso 12. Anota aí, já abre na sua Bíblia. Romanos 5, 12. Que vai dizer assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então a gente vê que Adão, ele reproduziu segundo a sua espécie. Então, a partir do momento da queda, ele passa a reproduzir uma espécie caída, né? Uma espécie onde a morte reinava, onde o pecado reinava. Então, a sua natureza, através da sua natureza, ele produziu morte para todos os homens que vieram após ele, né? E aí a gente pode se perguntar, então, o que Adão e Jesus têm em comum, né? Tem alguma semelhança entre Adão e Jesus? Na verdade, a única semelhança entre Adão e Jesus é que, assim como Adão, ele é criado para formar toda uma espécie, né, para ser o cabeça de toda uma raça, Jesus ele é enviado por Deus para que ele pudesse iniciar uma nova raça, né? Ele retoma o plano inicial de Deus e ele conserta tudo aquilo que foi perdido na queda. E como ele não falha na missão dele, assim como Adão falhou, ele passa a reproduzir segundo a sua própria natureza, que é uma natureza celestial. Então, se a gente voltar um pouquinho, né, vamos voltar lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, o verso 47 e o 48. Vamos ler novamente, porque esse versículo é uma chave muito importante para o nosso entendimento aqui dessa aula. 1 Coríntios 15, 47. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. O que era do pó da terra? Deixa eu voltar aqui. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, e os que são dos céus, ao homem celestial. Então, a gente vê que aqui está fazendo uma comparação entre dois tipos de natureza, né? Uma natureza terrena, que foi aquela herdada em Adão, e a natureza celestial, que é aquela que é herdada em Jesus. Vamos seguir mais um pouquinho. Hoje a gente vai se debruçar bastante sobre as Escrituras, né? Para que nós possamos ter um entendimento maior do que nós estamos falando aqui hoje, né? Então, eu quero pedir para você abrir lá em Romanos, capítulo 8, verso 29. Romanos 8, 29. Coloca aqui para a gente no chat os textos que a gente está usando para o pessoal poder, para ajudar os seus
colegas aí a poderem acompanhar, né, todos os textos. Se alguém se perder, vai ter aí anotado no chat. Romanos 8, 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Então, a gente vê aqui que na queda, Adão ele perde a imagem e a semelhança de Deus, porque isso é corrompido, né, pelo pecado e pelas consequências do pecado. Mas em Cristo Jesus, nós passamos a ter uma nova imagem, né? A imagem do próprio Filho de Deus. Então, Jesus ele resgata, né, a nossa possibilidade de sermos semelhantes a Deus, porque nós passamos a ser semelhantes a Ele, semelhantes à imagem do próprio Cristo. Então, ele não apenas restaura a nossa posição, né, de reis e sacerdotes, daqueles que governam e se relacionam com Deus, mas ele também nos dá o direito de sermos filhos de Deus, assim como Ele. Né? Então, quando Jesus ele morre, ele ressuscita, e para todos aqueles que creem em Jesus, nós temos o direito de sermos feitos filhos de Deus, né? Isso a gente vai ver lá no Evangelho segundo João, no capítulo 1, verso 12 e 13. João 1, 12 e 13, que vai dizer assim: Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, e nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então aqui a gente vai estar falando sobre uma mudança de natureza, né? A partir do momento que nós cremos em Jesus, nós passamos a ter uma nova natureza. Nós temos a natureza celestial. Jesus ele inicia uma nova espécie de pessoas, né? A partir do sacrifício dele, a partir do plano de salvação, ele inicia uma nova espécie de seres humanos. Acontece uma mudança de fato da natureza. E aí a gente vê que quando nós nascemos da carne, nós herdamos a natureza de Adão. Então, todo homem quando nasce, ele já nasce debaixo dessa natureza, né? Da natureza pecaminosa, da natureza caída. E é por esse motivo que, quando a gente vai olhar lá no Evangelho de João, no capítulo 3, quando Jesus está conversando com Nicodemos, que ele fala que existe a necessidade de um novo nascimento. Vamos abrir lá, em João capítulo 3, versos do 3 ao 6. João 3, verso 3 até o 6. Em resposta, Jesus declarou: Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então aqui a gente vai ver um contraste entre duas realidades, entre duas naturezas. A natureza terrena, a natureza carnal, a natureza caída, e a natureza espiritual, a realidade espiritual, né? Jesus ele inaugura uma nova realidade. Então esse novo nascimento, ele vai gerar em nós essa nova natureza. Não existe a possibilidade de eu aperfeiçoar ou tentar melhorar a natureza que eu já tenho. Então assim, eu me converti a Jesus, então eu vou melhorar um pouquinho aqui, vou tentar consertar um pouquinho ali. Não, isso não existe. É necessário nascer de novo. É necessário que nós morramos e nasçamos do Espírito para que uma nova natureza se inaugure na nossa vida. Então, não tem como eu tentar consertar aquilo que está caído. Né? Jesus ele vem para realmente zerar tudo e começar uma nova história. Então, por isso que é necessário que nós morramos para nós mesmos e que nós possamos viver uma nova vida através do Espírito que nos é concedido. Né? Então, para a gente ver um pouquinho melhor isso, eu vou pedir para vocês abrirem lá em Gálatas. Esse vai ser um pouquinho mais extenso, tá? A nossa leitura. Mas é importante para a gente poder entender um pouquinho melhor. Gálatas, capítulo 5, nós vamos ler do 16 até o 25. Gálatas 5, do 16 ao 25. Anota aí no chat para a gente poder acompanhar. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é o contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito de Deus, não estão debaixo da lei.
verso 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Verso 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, aqui está falando um pouquinho sobre o que vem de cada natureza, né? A gente vê que as obras da carne, elas são manifestas, e as obras da carne é para aquele que tem a natureza carnal. Então, quem não nasceu de novo ainda, quem tem a natureza caída, vai manifestar as obras da carne. E aquele que é nascido de novo, ele vai manifestar o fruto do Espírito. Então, o fruto do Espírito, ele é consequência do nosso novo nascimento. Ele é consequência do nosso relacionamento com Deus. Ele é uma consequência natural. Não existe nada que eu e você possamos fazer para produzir os frutos do Espírito. Eu vou me esforçar, eu vou tentar com as minhas forças. Não, ele é uma consequência. Não tem como a gente obrigar uma árvore a dar um fruto. Não existe nada que nós possamos fazer para que um fruto nasça. Isso é uma consequência, é algo que Deus nos dá. Então, a partir do momento que nós nascemos de novo, nós passamos a andar em espírito e o fruto do espírito ele vai aparecer na nossa vida. E quanto mais nós nos relacionamos com Deus, mais vão aparecer os frutos do espírito e menos as obras da carne vão ser manifestas nas nossas vidas, Isso é consequência do nosso da nossa nova natureza, do nosso novo nascimento. Então, a gente vê que a nossa nova natureza, ela nos tira dessa posição de escravos do pecado. Nós passamos a não ser mais escravos do pecado e nós passamos a ter uma nova posição, uma posição de filhos de Deus. Deus ele nos justifica para que nós possamos ser filhos de Deus, herdeiros em Jesus e co-herdeiros com Ele. Então, somente o último Adão, somente em Jesus, nós podemos colocar fim nessa influência da carne sobre a nossa vida, A influência do primeiro Adão sobre a nossa vida. Somente através de Jesus. É possível matar a nossa natureza humana para que nós possamos viver em espírito, Andar no espírito, como nós lemos aqui. Então, quando nós alimentamos a nossa natureza espiritual, nós podemos alcançar o fruto do espírito, nós podemos viver conforme Jesus vivia, De fato, andar na semelhança dele, porque ele nos possibilitou, essa dádiva de sermos como ele é. E para que nós possamos fazer isso, nós temos que nos relacionar com ele, nós temos que dedicar as nossas vidas a ele, para que isso seja impresso na nossa vida, Quanto mais nós o adoramos, quanto mais nós estamos perto dele, quanto mais nós nos relacionamos com ele, mais dele vai estar em nós, mais parecidos com ele nós nos tornamos a partir do momento em que nós nos relacionamos com ele. Amém? Então, a gente vai ver que o quanto isso é importante, o quanto é importante você investir no seu relacionamento com Deus para que as obras da carne elas não se manifestem mais na sua vida, Porque a sua alma continua ali dentro de você, A nossa alma ela não se converte, quem se converte é o nosso espírito. Então, a partir daí começa uma guerra dentro de nós, A alma contra o espírito, guerreando para ver quem vai vencer, Quem vai ter domínio sobre as nossas vidas. Então, o que eu preciso fazer, o que eu e você precisamos fazer para andar em espírito, Que o nosso espírito esteja mais forte que a nossa alma. Então, todas as vezes que nós cedemos aos desejos, às vontades da nossa alma, a gente está alimentando a nossa alma. Todas as vezes que nós nos relacionamos com Deus, nós buscamos a Ele, nós submetemos a nossa alma a Cristo, então nós passamos a andar em espírito e nos tornamos mais parecidos com Jesus. Vamos abrir lá em Romanos, capítulo 5, verso 15. Nós vamos ler do 15 ao 19. Romanos 5, do 15 ao 19. Vai dizer assim: Entretanto, não há comparação entre dádiva e transgressão.
De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então, parar um pouquinho aqui só para a gente se debruçar um pouquinho sobre esse texto, né? O verso 17. Se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem. Então a gente vê aqui que em Jesus não é um reinado para o futuro. Não é aquilo que eu vou viver quando eu morrer na eternidade. Não, Jesus tem uma vida de reinado aqui na terra ainda para você. Né? Ele te chamou para viver como rei, ele te chamou para viver como sacerdote, ele te chamou para se relacionar com ele, para governar sobre a terra, sobre as coisas. Então ele tem uma vida de abundância para você aqui ainda. Né? A partir do momento que você nasce de novo, a sua eternidade já começou. O seu reinado já começou. Né? O reino de Deus, ele não é um reino que está por vir. Né? Ele ainda não está na sua plenitude, mas ele já começou. Ele já está aqui e agora. Né? Ele vai ter a sua plenitude quando Jesus voltar. Porém, nós já estamos vivendo o reino de Deus a partir do momento que nós nascemos de novo, a partir do momento que nós recebemos Cristo, né, como nosso Senhor e Salvador. Amém? Então, vamos continuar lá. Romanos 5, agora nós vamos ler o verso 18. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Então aqui está falando o quê? Que a obra de Cristo, né, a justificação de Cristo, o sacrifício de Cristo, ele é muito superior à transgressão de Adão. Né? Cristo, ele, com um único ato dele, ele justifica a todos aqueles que creem no nome dele. Né? Então, ele torna acessível a salvação para todos os homens por meio do ato perfeito de justiça dele. Então, não existe nada que eu e você possamos fazer para alcançar isso. É somente através daquilo que Cristo fez. Através da obediência de um único homem, todos foram feitos justificados diante de Deus. Todos aqueles que creem em Jesus. Né? A única coisa que a gente precisa fazer é crer. Né? Então, Jesus, ele não impõe isso a ninguém. Né? Ele dá o acesso, porém, eu e você precisamos crer na obra dele, crer na justificação, para que nós possamos receber isso na nossa vida. Né? Então, a gente vê aqui alguns contrastes, né, entre Adão e Jesus. Né? A gente vê que o ponto que se assemelha é que ambos foram, a princípio, Adão foi criado, né, porque Jesus ele já era, né, antes do mundo ser, ele já era. Então, ele é enviado. Adão é criado, Jesus é enviado para serem o início de uma raça, né, o início de uma espécie, o início de uma natureza, um tipo de seres humanos. Então, Adão, ele traz o pecado e a natureza dele é a natureza de morte, a natureza que nos condena, né? E Jesus, ele traz a santificação, a justificação, e a natureza de Jesus é uma natureza celestial. É aquela natureza que nos dá acesso a nos relacionar com o Pai, a natureza que nos dá acesso a reinar em vida. Amém? Então, se Adão ele trouxe morte, Jesus ele nos dá vida. Né? E não somente uma vida terrena, mas ele nos dá acesso a uma vida eterna, a uma vida abundante, a uma vida de relacionamento com Deus. Se Adão nos separou de Deus, né, se através do pecado de Adão o homem foi separado de Deus, Jesus ele traz a reconciliação. Né? Através de Jesus nós fomos reconciliados com o Pai. Se Adão ele perdeu essa posição de rei e de sacerdote,
Jesus, ele reestabelece essa posição nas nossas vidas e ele vai um pouco além, né? Ele nos dá o direito de nós sermos filhos de Deus. Então, ele nos torna filhos junto com ele e co-herdeiro de todas as coisas que ele era herdeiro. Então, a gente passa a ser herdeiro das coisas celestiais através de Jesus. Amém? Se Adão era governado pela alma, Jesus, ele nos possibilita a andarmos no Espírito, né? A não sermos governados pelos nossos desejos, pelas nossas vontades, por tudo aquilo que nos afasta e nos separa de Deus. Mas nós podemos andar em novidade de vida, nós podemos andar em Espírito, nós podemos andar em santidade a partir daquilo que Jesus fez, né? E tudo que nós precisamos fazer é acessar isso pela fé, né? Nós precisamos crer em Jesus, crer na obra perfeita dele, e nós precisamos alimentar a nossa alma. A nossa alma não, perdão, o nosso espírito, né? Nós precisamos deixar a nossa alma enfraquecida para que o nosso espírito se fortaleça. E como que eu faço isso, né? Através do meu relacionamento com Deus, né? Através da oração, da leitura da palavra, da comunhão com os irmãos, né? Eu preciso estar conectado ao corpo de Cristo, eu preciso frequentar uma igreja local, eu preciso servir na minha igreja, viver aquilo que o propósito que Deus tem para minha vida é dessa forma, né? Através do jejum, através da comunhão, através da oração, do conhecimento da palavra, que você alimenta o seu espírito. Você assistindo essa aula agora, você está alimentando o seu espírito, né? Porque você está se aprofundando na palavra de Deus, está buscando mais conhecimento da palavra de Deus, então o seu espírito está sendo alimentado. E isso não é apenas um culto num domingo, né? Não é uma vez na semana, é diariamente. Se você não alimentar o seu corpo todos os dias, ele vai ficar fraco, você vai passar mal, você pode até morrer depois de alguns dias, né? Agora, se você, com o espírito da mesma forma, eu não posso alimentar ele uma vez por semana e achar que aquilo é suficiente. Eu vou no culto da minha igreja, fico ali 1 hora e meia, tendo um tempo de adoração, um tempo de leitura da palavra, escutando a palavra, e depois disso, a minha vida é totalmente secular, eu não tenho uma vida de relacionamento com Deus, né? Então, nós precisamos alimentar o nosso espírito diariamente. Nós precisamos dar prioridade para as coisas espirituais. Nós precisamos entender que nós somos seres espirituais. Então, nós temos que andar em espírito. Nós temos que andar realmente em novidade de vida, né? Então, nessa luta, né? Nesse contraste entre duas naturezas, que você saiba que você tem a natureza de Cristo, né? Que você é celestial, que você é uma pessoa que foi nascida de novo, né? Que foi recriada por Jesus para ter uma nova vida, para viver de uma forma diferente, né? Não mais com as mesmas práticas, não mais com os mesmos costumes, não mais cedendo às vontades da carne, mas de fato vivendo em novidade de vida. Amém? Então hoje foi a nossa aula sobre Adão versus Jesus, né? E que vocês possam, em nome de Jesus, colocar isso em prática, né? Que vocês possam, de fato, entender quem vocês são em Deus, né? Vocês são filhos de Deus. Todo aquele que creu e recebeu é filho de Deus. E se você ainda não creu, se você ainda não recebeu, que você possa tomar essa decisão hoje, né? De fazer de Jesus o primogênito, né? De fazer de Deus o seu Pai, de aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador. Que essa aula, de fato, traga essa consciência sobre a sua vida, né? Que você já não quer mais andar numa natureza caída, numa natureza de morte, mas que você quer andar em novidade de vida, que você quer viver uma vida nova a partir de uma nova natureza. Amém? Que Deus te abençoe. Nossas aulas estão salvas aqui no nosso canal do YouTube. Você pode voltar, procurar outras aulas sobre outros temas para aprender mais, para se debruçar mais sobre a palavra de Deus, para que você possa crescer em conhecimento, compartilhar com outras pessoas, falar sobre a palavra de Deus e cada dia mais crescer no seu relacionamento com Deus. Amém? Toda segunda-feira nós estamos aqui às 8 horas. Semana que vem nós teremos uma nova aula para vocês. Então, que Deus abençoe, que vocês permaneçam abençoados. Boa noite.